Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todas as irmãs conectadas. Glória a Deus. Do grupo aqui, das irmãs conectadas. Quero agradecer desde já a missionária Jus pelo convite, a cantora Rosilene Martins por essa confiança. Estamos aqui para o devocional desta manhã, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 1, 2 e 3, que diz assim: a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Glória a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,14 está escrito assim: consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Essa, irmãos, é a recomendação. E só poderemos consolar os desanimados e amparar os fracos à medida que nós mesmos somos consolados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito também em Tiago 1, 2, 3. Meus irmãos, tende por todo motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Glória a Deus. Nós vemos aqui em Atos, no capítulo 5, a partir do verso 17, que a palavra de Deus está nos falando a respeito da prisão dos apóstolos, Por causa da palavra de Deus, os saduceus se levantaram contra eles, por causa da palavra de Deus. E eles foram presos, por causa de estar pregando a santa e gloriosa palavra do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que à noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aleluias! Houve uma intervenção divina, houve algo sobrenatural ali naquela prisão. E eles foram soltos e foram ordenados por eles para ir para o cenáculo, para o sinédrio, e para continuar pregando a palavra de Deus. Aleluias! Aí pela manhã, quando foram chamados, ou seja, os guardas, para ir buscar eles, para serem interrogados, quando os guardas chegaram lá, acharam o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus devidos lugares, nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontrou dentro. Olha só que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos, ficaram admirados. Meu Deus, mas o que vem a ser isto? E nesse intervalo, ou seja, nesse inteirinho, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolheste nos cárceres estão lá no sinédrio, estão lá ensinando a todo o povo. Nisto, indo os capitães do guarda, os trouxeram dessa vez, trouxeram eles sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram eles, apresentaram ao sinédrio, ao sumo sacerdote, E o sacerdote o interrogou, dizendo para eles, que não era mais para que ele ensinasse nesse nome, que ele estava enchendo Jerusalém de toda aquela doutrina. Aí ele ainda dizia: quereis lançar o sangue deste homem sobre nós? Estavam falando de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que nos outorgou ao que lhe obedecesse. Então, teve um homem chamado, um mestre da lei, Gamaliel, que ele
chegou para ele e falou para o povo, né? Falou para o povo, manda retirar os homens por um pouco, porque eles queriam ter uma conversa ali com aqueles principais sacerdotes. E disse: Israelita, atenta bem no que ide fazer esses homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregava cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Se esses homens, está falando a respeito dos apóstolos agora, né, não forem de Deus, se essa obra não for de Deus, né, ela vai dar em nada também. Então, tome cuidado para que você não esteja sendo pego lutando contra o próprio Deus. Aleluias. Então, eles soltaram os apóstolos, mas antes eles os açoitaram. Aleluias. Ainda foi ordenado que não falasse em nome de Jesus. E eles os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio. Olha, irmão, que tremendo, ó. E eles se retiraram do sinédrio regozijando por terem sido dignos, né? Considerados se retiraram do sinédrio regozijando por serem sido considerados dignos de serem perseguidos por este nome, por estar sofrendo esta afronta, por estar pregando a palavra de Deus. Eles se alegraram. Olha a fé desses homens, olha o poder que estavam sobre esses homens, olha a convicção que estavam nos apóstolos. Eles sabiam em quem eles criam. Então, para eles aquilo era motivo de alegria de estar sendo perseguido pela verdade. Estavam sentindo, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, estão nos perseguindo por falarmos a verdade. Será que nós também, se formos perseguidos, nós vamos nos alegrar porque estamos com a nossa consciência limpa e temos convicção no nosso coração que estamos pregando a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Ela é inefável, ela é inerrante, né? A palavra de Deus é a verdade. Enquanto os estudiosos da ciência, da tecnologia, da arqueologia, né, eles procuram, né, alguma resposta, alguma coisa, né, enquanto eles estão procurando e mudando as suas conclusões, a palavra de Deus ela mantém-se inalterada, porque a palavra de Deus é a verdade, não adianta. A palavra de Deus ela permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Né? Então é dessa forma. Os apóstolos foram perseguidos, mas se sentiam orgulhosos, se sentiam maravilhados, né, de estar sendo perseguidos por amor à palavra, por pregar a palavra, porque eles sabiam da verdade. Então não há atalhos, irmão. Para o nosso crescimento na fé e com Jesus, o caminho será sempre a cruz. Só quando levamos a nossa cruz, temos força para ajudar outros a levarem a cruz dele, porque podemos transmitir força, coragem, né, para aquelas que estão nos ouvindo, que já passamos por alguma coisa, estamos transmitindo, né, a nossa fé, a nosso testemunho, a nossa experiência de vida para outros, para que a fé deles possa ser aumentada e eles possam ser consolados através da nossa fé, do nosso testemunho, para a gente ajudar aqueles mais fracos, aleluias, glória a Deus. Porque não podemos transmitir a eles, né? Porque podemos transmitir a eles a força e o poder do Senhor. Como diz a palavra, quando somos fracos, aí é que somos fortes. Temos tudo, somos tudo por causa de Jesus. Experimente da cruz, da dor, mais do consolo e da força para carregar a sua própria cruz, para que você possa ajudar a outros a carregar também a sua própria cruz. Muitas vezes falamos de cruz, né? Muitas vezes nós falamos de cruz, quando olhamos para a trajetória de Jesus, que às vezes nós falamos somente o sofrimento de Cristo na cruz. Mas quando olhamos para a trajetória de Cristo, nesses 33 anos que ele esteve aqui fazendo a obra, né, durante a sua caminhada, então, nos seus 33 anos foram marcados pelo sofrimento, não só foi o sofrimento da cruz. Enquanto ele estava aqui, também ele foi marcado por sofrimentos durante o seu ministério, os seus 33 anos e meio, na qual ele ficou aqui aproximadamente fazendo a sua obra, né, pregando a respeito do reino de Deus. Em seu ministério, Jesus dizia
que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Os religiosos da época odiavam isso. Diziam que ele tinha demoniado, diziam tanta coisa a respeito dele, diziam que ele era um louco, né? Quando Jesus foi traído também pelo seu próprio amigo, que andou com ele lado a lado, na hora que ele foi preso também, todos o deixaram, sem exceção, deixaram ele. No julgamento ele foi escarnecido, foi cuspido, foi humilhado, ele teve a pior morte de cruz, mas houve outro propósito além da salvação, sabe? É a compaixão do Senhor, o sofrimento de Jesus que ele passou, né? Teve esse propósito, né? De nos consolar, de sermos consolados, é para o nosso bem, né? Nas situações mais adversas, nas situações mais críticas, nas situações mais difíceis, o Senhor está conosco para nos dar vitória, porque nada acontece sem a permissão de Deus, nada está oculto aos olhos do Senhor, Ele percebe tudo, Ele vê tudo, e tudo isso que acontece é para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem, para nós consolar uns aos outros em força e ajudarmos uns aos outros no amor de Cristo. Aleluias. Então as provações vêm, as lutas vêm, mas se você está firmado nesta palavra, se você confia nesta palavra, você passará por tudo, né, dando glória a Deus, sendo consolado, e você ainda vai testemunhar, você ainda vai servir, né, assim, para os outros que está passando por tribulações, por algo até mesmo que você já passou, você passa a sua experiência, aquela pessoa se fortalece, cria uma fé e ela não cai, ela não abandona o Deus que ela serve, porque muitos têm se enfraquecido, têm abandonado por falta de ler, meditar, praticar a palavra de Deus, mas nós que já temos experiência, temos anos, né, de experiência com Cristo, nossa fé a cada dia ela tem aumentado, ela tem alicerçado no seu cada vez, porque ela realmente a nossa fé é alicerçada em Deus, no Senhor Jesus, no sacrifício da cruz do Calvário. Então que nesta manhã nós possamos nos consolar uns aos outros, né? Para aumentar a fé de cada um, para que possamos seguir em frente de cabeça erguida, sabendo que Deus é conosco todos os dias até a consumação do século e que não venhamos desanimar na caminhada. Amém? Que Jesus em Cristo vos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aonde chegar esta palavra, aonde chegar, meu Pai, esta mensagem, meu Deus, que esta pessoa que esteja ouvindo, meu Pai, essas pessoas, cada um deles, meu Pai, seja agora revestido, meu Pai, seja fortalecido na força do poder do Senhor, seja consolado na tribulação, na prova, Pai, em nome de Jesus, e saiba que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que está com Ele, que está conosco, que Ele jamais nos abandona, seja qualquer situação que estejamos passando, meu Pai, se estivermos passando pela tempestade, se estivermos passando pelo deserto, se estivermos passando, meu Pai, lutas, meu Pai, ó Senhor, que neste momento essa pessoa venha sentir a força do Senhor, a força do poder de Deus na vida dela, meu Pai, e siga em frente e caminhe, porque está a um passo da vitória. As lutas vêm, as provas vêm, mas Deus é maior para nos dar vitória, para nos consolar, para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé e seguirmos a caminhada até Jesus voltar. Que Deus em Cristo vos abençoe e eu agradeço esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.